bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este baita livro, importante pra caramba, viu? A gente já vai chegar lá. Esse aqui então é o A Cabana do Pai Tomás, da autora americana Harriet Beecher Stowe. Este livro aqui foi publicado como folhetim antes de se tornar aí um dos livros mais influentes da história dos Estados Unidos. E ele tem lá sua importância mundo afora também. Mas então, 1852, né, a data de publicação deste livro, é mais ou menos ali uma década antes da Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana, como preferir. E foi um livro que alcançou fama imediata, não só nos Estados Unidos, mas também ao redor do mundo. Para vocês terem uma ideia, existiam traduções não autorizadas deste livro em diversos países. A autora, que era de uma família protestante já bastante influente naquela época, se tornou muito famosa, principalmente por conta de sua ousadia ao escrever um livro tratando de um tema tão delicado como este, né? E qual seria o tema principal aqui de A Cabana do Pai Tomás? Bem, a situação dos escravos tanto nos estados do norte quanto nos estados do sul dos Estados Unidos, né? Existe uma diferença aí de tratamento da situação dos escravos e ela vai tratar de tudo isso aqui neste livro também. Esta edição aqui que eu tenho em mãos traz ao final do livro uma fortuna crítica bastante extensa, contendo ali diversas resenhas da época da publicação do livro mesmo. Você tem aqui inclusive algumas resenhas brasileiras que saíram aqui quando da publicação da edição brasileira, né? Antes disso já existiam ali algumas edições clandestinas, mas isso aconteceu um tempinho depois aí da publicação do original. Bem, o curioso aqui, ao ler essas resenhas que foram publicadas principalmente nos Estados Unidos logo após a publicação do livro, é que você vai acompanhando como os jornalistas, né, os críticos literários da época, encasquetavam com filigranas da narrativa ali, numa tentativa clara de desqualificar o trabalho da autora. Mas vamos primeiro ao enredo aqui do livro. Bem, o título deste livro em inglês é Uncle Tom's Cabin. É possível encontrar umas edições mais antigas em português trazendo o título de A Cabana do Tio Tomás, né? Mas pelo menos as edições mais novas trazem o título desse jeitinho aqui mesmo, Cabana do Pai Tomás. E quem é o Pai Tomás aqui dentro dessa história? Bem, ele é o nosso herói. Ele é um escravo de muito boa índole, trabalhando para uma boa família que o trata muito bem. Aliás, uma família que trata muito bem todos os seus escravos. Mas o que está acontecendo, né? Começa ali uma crise econômica. E essa família precisa vender seus escravos, inclusive o pai Tomás. Aqui nós estamos falando de famílias que buscavam passar, né, sua religiosidade para seus escravos. Então, todos esses escravos retratados aqui neste livro, se não já são protestantes, vão se tornar protestantes ao longo da história. O pai Tomás aqui no início deste livro está sendo, inclusive, alfabetizado pelo filho da família, né, dos seus senhores ali. Então, ele já consegue ler, por exemplo, diversas passagens da Bíblia. Eles também participam de cultos, então, assim, é preciso ficar claro que aqui nós estamos falando de escravos cristianizados. Mas veja só, mesmo sendo essas figuras tão integradas ali àquele ambiente, né, já adotaram a religiosidade dos seus senhores e tudo mais, mesmo assim, eles continuam sendo mercadorias. Então, quando a coisa aperta, não tem jeito, os donos precisam então vender seus escravos. É isso que está acontecendo aqui no iniciozinho deste livro. Junto com o pai Tomás, será vendido também um garotinho, filho da escrava, que cuida ali da casa, né, ajuda a senhora, né, na cozinha, aquela coisa toda. Essa criança é uma graça e chama muita atenção do mercador de escravos que está indo negociar ali com o pai da família. Pouquíssimo tempo antes desse garoto ser vendido, o pai também foi vendido. Só que o pai desse garoto era um escravo de uma outra fazenda. Inclusive esse rapaz, né, o pai do garotinho, era tão inteligente e tão safo ali naquilo tudo que eles faziam, que ele já tinha inventado algumas máquinas para facilitar o trabalho dos escravos. Só que esse rapaz também vai ser vendido num dado momento. E o novo dono não gosta dessa coisa dele se sobressair, dele ser o mais inteligente e tudo mais. E acaba transferindo esse rapaz, então, para a plantação. E lá ele vai sofrer os maus tratos que todos nós sabemos que acontecia naquela época. Ele acaba fugindo para o Canadá. Então aqui você vai ler a respeito de como alguns escravos fugiam para o Canadá por conta ali das leis, né, que eram bem diferentes das dos Estados Unidos. Ali existia a possibilidade deles serem livres. Então você tem esse rapaz fugindo para o Canadá, a mãe está sozinha com o filho e agora o filho acabou de ser vendido também. Então ela entra em desespero e resolve fugir com o garoto.
Então aqui no início desse livro nós vamos acompanhar principalmente dois núcleos diferentes de escravos, né? O núcleo dessa moça que está fugindo com o garotinho e o núcleo do pai Tomás que será vendido para outra família. A sorte do pai Tomás é que ele será vendido para uma família excelente também. Mais uma família cristã. Então veja bem, ele será muito bem tratado pelo pai da família e também pela garotinha, né? Eles têm uma filha que é praticamente um anjinho na terra. Já a mãe da garota acha que escravo tem que ser tratado como animais mesmo, bom, enfim. E o pai da garota é um rapaz que é o seguinte, ele é um abolicionista, ele é a favor, né, da abolição da escravatura. Mas devido ao estado de coisas, ele tem lá a fazenda dele, ele precisa de mão de obra e ele tem alguns escravos. Ele é aquele tipo de pessoa que pensa assim, eu, sozinho, não vou fazer diferença nenhuma. Então ele é um cara que ao mesmo tempo que está muito confortável ali naquela situação, de tanto ouvir a filha, né, que é a favor também da abolição e tudo mais, ele vai, né, você vai percebendo uma modificação nessa figura. Porém, algo dará muito errado aí no desenrolar da história desta figura, e o pai Tomás precisará ser vendido novamente. Dessa vez ele vai parar ali num lugar horroroso, onde ele será muito maltratado. Enquanto isso, você tem a Elisa, a mãe daquele garotinho, não é mesmo? Que está fugindo com ele e tudo mais, encontrando uma família que vai acolhê-los muito bem também. Então veja bem, aqui neste livro você vai acompanhar histórias de fugas de escravos, fugas bem-sucedidas e outras não tão bem-sucedidas assim, afinal de contas você tem ali pessoas que são contratadas para encontrar esses escravos que fugiram. Você tem, como no caso da Elisa, figuras que estão fugindo para encontrar, né, familiares que fugiram antes, né, no caso o marido dela. Você acompanha histórias de escravos que estão tão ambientados ali com aquelas famílias protestantes dos Estados Unidos que já adotaram seus costumes, então eles também se casam. Eles formam famílias e colocam os valores cristãos em prática. Mas mesmo assim, sendo eles adaptados ao ambiente, adaptados aos costumes cristãos e tudo mais, eles ainda são escravos, eles ainda são mercadoria. A hora que aperta, eles serão vendidos. Aqui nessa história, quem são os escravos que fogem? São os escravos que tinham, né, uma vida tranquila com determinadas famílias. A partir do momento em que foram vendidos, foram rebaixados e não aceitaram a nova situação. Então eles fogem. Ao mesmo tempo, você vai acompanhar também a história do herói aqui do livro, que é o pai Tomás. O pai Tomás é o bom cristão, então ele dá a outra face, ele é uma figura resignada, né? Ele recebe com resignação tudo aquilo que a vida lhe oferece. Afinal de contas, ele confia em Deus. Então, quando ele é vendido pela primeira vez aqui no livro, vai para uma família em que você vai encontrar uma figura angelical, que é a menininha, né? A Eva. Será muito bem tratado nesta família também. Só que quando o pai, que é a figura abolicionista dessa família, sai de cena, você tem apenas a mãe da garotinha, que também vai sair de cena num dado momento. Então, essa mãe vai vender o pai Tomás ali para uma plantação qualquer, não quer nem saber, e a partir daí ele vai aceitar o seu destino, que não vai ser nem um pouco agradável, como um mártir. Então o pai Tomás, nessa figura aqui deste livro, foi tida durante muito tempo como uma figura negativa. Essa figura do pai Tomás foi duramente criticada entre os abolicionistas, porque aparentemente ele está aqui neste livro para incentivar os escravos a aceitarem todos os maus tratos com resignação. Mas não é bem assim. A autora aqui neste livro é claramente contra a escravidão. Ela conta diversas histórias bem-sucedidas de fugas de escravos, né, em busca de condições melhores de vida. Mas ela também era cristã. Portanto, para ela, os ensinamentos cristãos poderiam elevar as almas dos escravos sofredores. Então, o rebelar-se contra o sistema quando os limites do aceitável eram ultrapassados era apoiado pela autora. Mas, por outro lado, muitas famílias tratavam muito bem seus escravos, né? Eles eram como parte da família. Portanto, eles visavam a salvação de suas almas por meio da religião. E aí tem um outro detalhe também. Quando este livro aqui foi publicado, já existia nos Estados Unidos uma lei que proibia terminantemente que pessoas ajudassem escravos fugidos. E ela vem com este livro e retrata aqui famílias que vão receber muito bem, vão ajudar, vão orientar, de certa forma, essas pessoas em fuga.
Ela vai mostrar aqui meio que o início do Underground Railroad. Aqui neste livro ela também vai retratar, como eu disse a vocês, aquelas pessoas que eram contratadas para encontrar os escravos fugidos. E aqui nessa história eles são claramente os vilões. Ao longo de todo o livro você também vai acompanhar diversos diálogos entre pessoas que pensam diferente, né, que entendiam a situação dos escravos de forma diferente. Em alguns momentos você vai ver essas conversas surtirem efeito, né, as pessoas vão passar a olhar para os escravos de forma diferente. Em outros momentos, você vai ler diálogos em que as pessoas são tão turronas que não vão mudar de opinião de jeito nenhum. Não vão dar o braço a torcer, vão continuar com suas opiniões de que escravo é para ser tratado daquele jeito. Bom, está tudo aqui neste livro. Aqui você vai encontrar também diversas histórias de diversos escravos sendo contados e assim, essas histórias vão se entrelaçando de alguma forma. E segundo a própria autora, todas as histórias que estão aqui neste livro são baseadas em fatos presenciados, se não pela própria autora, por seus irmãos, por seus familiares, por seus amigos. Então existia, por parte de muitos senhores de escravo naquela época, essa preocupação com o bem-estar dos escravos e também com sua salvação por meio da religião. Então, quando a Harriet Beecher Stowe escreve este livro, ela não era a única pessoa a pensar desse jeito. Ela não era a única a esperar pela abolição da escravatura. Mas o que ela faz aqui neste livro é algo mais, né, algo além de esperar. O que ela faz aqui? Ela dá voz a pessoas que pensavam como ela. Então, é um começo. Este livro aqui abriu os olhos de muita gente que não entendia a situação do escravo dessa forma. Como eu disse a vocês, o livro fez muito sucesso no momento de sua publicação também. Então, de certa forma, este livro teve um papel importante nos fatos que ocorreriam nos Estados Unidos nos anos seguintes. Aliás, não só nos Estados Unidos, como no mundo. Então, veja bem, é essa a importância de A Cabana do Pai Tomás. Então, historicamente, é um baita de um livro importante. Mas e a narrativa do livro? Bem, este livro aqui me lembrou em diversos momentos aquele livro Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, outra autora americana do século XIX. Mas então, ambos os livros são, de certa forma, bastante melosos. Tem certo apelo emocional aqui ao longo do livro todo, como acontece lá em Mulherzinhas também. Mas tem alguns trechos deste livro que me lembraram especialmente lá o livro da Louisa May Alcott, como, por exemplo, o desenrolar da menina Eva, a garotinha ali da segunda família para quem o pai Tomás vai trabalhar. Ao ler sobre a menina Eva aqui neste livro, a sensação era de que eu estava lendo um capítulo perdido de Mulherzinhas. Ambas as narrativas também têm ali um certo tom moral, então você vai percebendo ao longo da história, né, ou das histórias, que existe ali um esforço da autora para educar o leitor. O que deve ter funcionado muito melhor quando da publicação do livro do que hoje em dia. Então, aquele esforço de fazer você concordar com os valores cristãos que estão retratados aqui, que é uma coisa que a gente encontra lá no Mulherzinhas também, tem um certo caráter professoral nesses dois livros, que é uma questão de gosto. Para mim, pelo menos, essas narrativas não funcionam muito bem dessa forma. Pode ser que para você funcione muito bem, mas tem um detalhe aqui neste livro do qual eu gosto muito, que é aquela coisa do narrador em diversos momentos se reportar ao leitor. Sabe aquela coisa assim, você é leitor? Enfim. Eu particularmente gosto muito desse tipo de recurso. Provavelmente porque eu sou aquele tipo de leitora que se envolve com a narrativa. Então sempre que isso acontece eu me pego pensando, oi, você tá falando comigo? Esse é um dos motivos de eu gostar tanto de Machado de Assis, por exemplo. Mas então, em geral, é um bom livro. Ele tem essa baita importância histórica que eu comentei com vocês. Se você gostou de Mulherzinhas, é certeza de que você vai gostar deste livro. A fortuna crítica, pelo menos nesta edição aqui, é a cereja do bolo. Se você for um leitor parecido comigo, né, quando o mel começar a escorrer aqui por algumas páginas, por alguns diálogos e desfechos de personagens e tudo mais, calma. O final do pai Tomás aqui nessa história é muito tocante. Este livro é o que eu costumo chamar de novelão, mas é um novelão bem tramado, né? Você tem as reviravoltas, você tem a luta de determinados personagens para saírem da situação periclitante em que eles se encontram. É um livro que não vai simplesmente te mostrar ali finais felizes de diversos personagens, né? Você vai ter ali alguns finais bastante tristes, chocantes até, enfim. Por outro lado, você vai acompanhando também o desfecho de alguns vilões da história, recebendo aquilo que eles merecem. Então, é uma história muito bem escrita e bem desenvolvida também, mas é aquilo. A autora vai apelar para o seu emocional aqui em diversos momentos.
Então eu recomendo fortemente, principalmente pelo caráter histórico. Para muita gente, a compreensão do estado de coisas, né, da situação dos escravos e tudo mais do século XIX, partiu da leitura deste livro. E para quem gosta de um romance novelão, repito, se você gostou de Mulherzinhas, ó, este livro aqui precisa entrar na sua pilha de leitura. Mas é isso então, pessoal. Vou ficando por aqui. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de agradecer mais uma vez aos apoiadores do canal. Vocês estão vendo aqui do lado todos os nomes dos apoiadores do TLT. E na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o canal e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você também queira se tornar um apoiador do TLT, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.